Em meu nome, em nome do João, agradecer muito, primeiro, a vossa presença, por lá a conversa sobre divulgadores. Agradecer muito ao Miguel pela exposição que iluminou, escureceu, e ao mesmo tempo iluminou de uma maneira espantosa aqui o Espaço Mira, que deu também para fazer imensas brincadeiras com as sombras de cada um, portanto, permitiu várias projeções siderais e com as estrelas que são nós próprios no centro, não é? Cada um, de maneira que há bocado a exposição foi invadida por professores que vinham também do outro lado e foi um gosto ver a brincadeira que se faz também com estas obras e, portanto, foi uma apropriação muito particular. Agradecer ao João Sousa Cardoso, que é o nosso habitual conversador e que nos encanta sempre com a sua palavra. Portanto, atenção pela sedução. Portanto, avisa-se já que isso vai suceder, porque é sempre assim. E, claro, um grato obrigado ao José Maia, que é o portador destas estrelas todas aqui ao nosso armazém, ao nosso espaço. E a vocês, porque também tudo isto, todos estes projetos existem para nós, existem para ser partilhados convosco e é muito bom vermos num sábado friorento tanta gente aqui. Portanto, muito obrigada, continuem e muito obrigada. Vamos à conversa. Então, começo eu por boa tarde a todos e obrigado por terem vindo. É um prazer estar aqui à conversa com o Miguel Leal, que é um amigo e um artista que eu admiro e que tenho o prazer de acompanhar intermitentemente nestes anos. Ao ver a exposição e ao ler notas que partilhaste generosamente comigo sobre o que está por trás deste trabalho, ocorrem-me algumas ideias que eu lanço para cima da mesa e depois conversamos a partir delas. Não é? É uma conversa, se quer viva, informal. Eu acabo de dizer ao Miguel que acho muito interessante o deslocamento suave e quase imperceptível de um lugar de onde o Miguel olhava o mundo, ou a partir do qual trabalhava, que era um olhar mais ferozmente politizado, de crítica ideológica, para um outro lugar. E nos últimos anos é cada vez mais claro que é um outro lugar, aquele de onde falas. Não quero qualificar, tu poderás pensar connosco sobre isso, mas acho que há qualquer coisa de mais nu, mais corajoso, menos armadilhado em teorias e noções, e é mais o teu olhar limpo, de alguma forma, sobre as coisas, sobre os elementos e sobre as imagens. Quando visito a tua exposição, há, claro, esta dimensão teatral. Tu falavas nas tuas notas de quereres atacar o espaço como se fosse uma espécie de espaço cênico e partir da obscuridade para um desenho de luz que dramatizasse as imagens, os elementos. E isso acho que é visível, e é a primeira vez que o Espaço Mira tem uma exposição que parte da obscuridade e que nos implica fisicamente, não é? Há uma experiência imersiva. Mas o que me ocorre logo ao ver a tua exposição é duas categorias de imagens, e pensei nisso agora ao ver com atenção. Uma são imagens, 3 delas que implicam uma experiência tua, dos objetos que estão ali representados. Portanto, tu estiveste ali, diante daquelas imagens, ou daqueles elementos que fotografaste. Depois há 3 imagens que fotografaste, mas que são reproduções. São imagens são gravuras, não é? Estampas. Gravuras não, desculpa, estampas que fotografaste de livros. E por isso são imagens, por isso, das quais tu não tens experiência direta, física. E por outro lado, são imagens que, pela sua natureza, é difícil algum de nós ter a experiência física direta. Imagens espaciais. E se calhar começava por aqui, se queres falar um bocadinho disso. Perguntaste, obrigado, João, antes de mais, porque eu acho que é muito difícil, no outro dia, na segunda-feira passada, fiz aqui uma visita com um grupo, e uma das coisas que eu disse logo no início é que é muito difícil começarmos a falar sobre o nosso trabalho assim, sem rede, porque, até certo ponto, aquilo que eu tinha para dizer
estaria dito, não é? Com a própria exposição. Agora, é diferente ter-te a ti aqui como desafiar, não é? E tentar abrir algumas portas. É sempre diferente. Tu disseste, a primeira coisa que tu disseste, ou seja, essa deslocação, tu disseste, não sei se és sutil, não sei qual foi a expressão que tu usaste. Doce, suave. Ou se quiséssemos, temos a gradual, não é? Sempre que há deslocações desse tipo da vida, do trabalho, e as duas coisas são meio a mesma coisa, nós não tomamos logo consciência delas, não é? Elas vão acontecendo, estão a acontecer. E depois há momentos em que nós nos confrontamos com essa mesma, com essa mudança, ou com a mudança, ou com a alteração, ou com a deslocação. Talvez por ser suave, ou gradual, não sei se é doce ou não, mas eu não consigo sentir, quer dizer, eu sinto que há um descentramento, não é? Ou seja, se o centro há 10 ou 15 anos atrás no meu trabalho era outro, e não tenho dúvidas sobre isso. Mas eu acho que isso se faz também no diálogo, não apenas com o trabalho, mas com aquilo que nos rodeia, não é? Ou seja, eu sinto que eu comecei a sentir que havia uma espécie de esgotamento de qualquer coisa que eu acho que todos os gestos são políticos, não é? mas há gestos que, para poderem ser verdadeiramente políticos, precisam de ser, usaste uma palavra nulos, usaste a palavra. Sim, eu acho que tem que ter uma vez maior para eles poderem ser verdadeiramente políticos. E o que acontece é que, pela natureza das coisas, não é? Uma discussão, uma que provavelmente o meu trabalho tinha, não vou para falar muito sobre isso, porque é difícil estamos a falar sobre coisas que se calhar alguns não conhecem, não é? Não estão a ver o que é que eu estou a falar, mas coisas que, como o projeto Vulcan, por exemplo, que aparentemente tinha essa dimensão, mas são coisas que estavam, ao mesmo tempo, essa dimensão também as armadilhava. Mas para mim, porquê? Porque eu a certa altura me apercebi de uma coisa muito simples, de uma classificação. Ou seja, de que muito rapidamente nós somos tomados pelo meio, como aqueles que fazemos isto, aqueles que não fazemos aquilo, aqueles que, ou como acontece às vezes, ainda no outro dia, inaugura uma exposição no próximo sábado no Centro Cultural de Vila Flor, do Laboratório das Artes, e que eu vou participar, porque fiz uma exposição lá em 2011, mas convidaram-me também para escrever um texto para o catálogo. E porquê? Porque tu também escreves. Também escreves. E o que eu fiz foi... que não é uma mentira. O que não é uma mentira, não é? Mas a expectativa, a questão é uma questão de expectativas. Ou seja, a expectativa que havia em relação ao texto que eu ia escrever era uma expectativa que eu não queria cumprir. E acabei por devolver um conjunto de imagens. Não necessariamente como reação, mas porque me parecia que não queria cumprir aquele papel. Esse deslocamento também tem a ver com a tentativa de fugir a um papel pré-definido ou pré-determinado. A expectativa de que eu possa fazer isto ou aquilo. E isso não é só em relação aos outros, mas em relação a mim, não é? Ou seja, de poder surpreender. E isso, às vezes, é um bocado mais arriscado, porque os territórios onde nós já estivemos, normalmente são mais seguros, não é? Acho eu. Bom, mas de qualquer maneira, eu não acho que... se pensar em coisas que comecei a fazer no início dos anos 90, mesmo as séries das árvores, etc. Eu acho que elas já eram uma educação. Era uma coisa... aparentavam ser uma coisa, já era uma coisa. Depois, tu falavas de outra coisa sobre as imagens aqui, sobre a encenação. A diferente natureza das imagens e da educação. Havia uma coisa
estávamos a conversar no outro dia, não é? Eu dizia que antes desta exposição havia muitas exposições, ou houve muitas exposições, como sempre acontece, não é? Na nossa cabeça, mas mesmo na prática, ou seja, há coisas que vão aparecendo e por uma razão ou por outra vai havendo um processo de filtragem, não é? Até chegarmos, até eu ter chegado ao que está aqui, que esteve aqui durante a exposição. De um modo geral, eu reconheço que tenho um processo de trabalho que é um processo subtrativo. Ou seja, começo com muita informação e ela vai sendo filtrada, não é? Através de um processo subtrativo. E foi o que aconteceu aqui, mas eu tinha imaginado um caleidoscópio de imagens. Ou seja, muitas imagens que podiam ser, daí uma nota de vivência e figuras, não é? Uma espécie de, como se eu pudesse escrever um texto com imagens, mas com muitas imagens, como se fosse um texto com muitas palavras. E que pudesse contar uma história qualquer que eu imaginei que na altura, depois disso não se cumpriu, pudesse ser a mais autobiográfica das minhas exposições. Isso depois não se cumpriu, mas de alguma maneira ficou esse desejo, e os desejos ficam sempre, não é? Das coisas, e brilham sempre das coisas. Mas eu acho que ficaram poucas imagens, a exposição até certo ponto é assim, relativamente sóbria, no sentido em que há uma ocupação do espaço que é sim, mas ao mesmo tempo também é excessiva, não é? Porque toma conta do espaço, há esta introdução da cor nas imagens que funciona também como funciona um bocadinho como uma tentativa de fugir a uma certa sobriedade. Sim, cores saturadas, um jogo quase eu não ia dizer que não há uma procura de mais. O que é que definiu nas várias séries de imagens as relações entre os cores? Simplesmente uma lógica de uma repetição, portanto não há nenhuma composição, não há nenhuma composição cromática, antes do contrário. Mas é isso. Agora estávamos a falar da natureza das imagens. Estas três imagens fui eu que as fiz, ou seja, a ideia de que são imagens. Eu fiz as imagens todas, mas estas são imagens em que a coisa fotografada esteve ali à minha frente. Era o que eu queria dizer. Mas eu lembro no outro dia alguém dizer que havia uma imagem, que é a imagem do canto, aquela cabeça de monstro, que está duplicada no espelho, que é uma imagem que era a única imagem que não conseguia relacionar de uma forma muito direta com todas as outras imagens. E eu estava a dizer que aquela imagem parece que vem de um outro tempo. É uma imagem que tem uma história particular, mas aqui, enquanto imagem, é uma imagem que parece vir de um tempo que não era o nosso. Mas isso é exatamente o que acontece com todas as outras. É o único preto e branco, não é? Não, esta daqui também está. Foi impossível também. Mas é uma imagem que dizias, não é? Que remete um pouco para a antropologia, não é? A história visual da antropologia. Mas repare, é a história visual da antropologia, ou seja, é aquela ideia de que a informação que chega até nós mediada pelas imagens, não é? E pelas imagens reproduzidas nas estampas, nos livros, etc. Aí, essa imagem que não tem essa origem, mas que parece ter essa origem. Não tem essa ambiguidade de interesse. É uma imagem que se aproxima das outras imagens, que essas sim são bem estampas dos anos 30 e 40 da astronomia. São imagens que hoje são úteis para a história da astronomia, já não são úteis para a astronomia. Não é? E são imagens mas são imagens que também têm a ver com essa coisa distante no tempo e no espaço. São coisas que só chegam até nós mediadas pelos telescópios, pelas máquinas fotográficas, pelas lentes, e nesse aspecto são coisas muito próximas. Nós reconhecemos com uma certa familiaridade cada uma daquelas coisas que ali está. Não é? Ou
Já vimos muitas imagens daquelas. A Lua parece-nos a Lua, e a Lua vista daquela forma parece-nos uma coisa familiar. Como nos parece às vezes familiar, se nós vimos imagens das entranhas do nosso corpo, elas já podem ser familiares. Porque nós vemos, não é? Estamos habituados a ver imagens, radiografias e agora das endoscopias, dos taques, quer dizer, são coisas que se banalizaram. Mas são coisas que nós também nós tratamos por tudo, reconhecemos como se as tivéssemos visto, mas verdadeiramente nunca as vimos. Não é? E tem um pouco a ver com isso. Essa natureza ambígua das imagens que me interessa. Sim, são imagens de que não temos experiência também física, não é? Então há quem ou além da escala humana. Sim. Eu gostava só de baralhar aqui um bocadinho as coisas. Eu concordo contigo, é difícil falar sobre uma exposição e o risco é falarmos sobre ela no duplo sentido da palavra, não é como falar sobre criação artística, é falar à volta de e por cima de, não é? E eu gostava que falássemos um bocadinho sobre os interstícios do que há aqui nesta exposição e por isso as exposições que tu desejavas a dada altura, ou a exposição que tu desejavas a dada altura que não é esta, porque faz parte do processo criativo, terem ficado pelo caminho uma série de hipóteses. Gostava que falasses um bocadinho mais sobre isso, a dimensão pessoal da exposição. Há um desejo de exposição de uma história pessoal e a fotografia a preto e branco, daquele adorno de mesa, que tu podes explicar aos nossos convivas melhor do que eu, tem essa forte carga biográfica, não é? Numa experiência íntima. Mas também as 13 imagens que estão ali, são imagens de viagem, são imagens que não foram todas feitas agora recentemente, são... Aquelas por acaso são feitas recentemente. São todas? Sim. As 3 imagens são feitas recentemente, embora elas remetam para qualquer coisa que não é... Vou começar pela... Mas espera aí, de qualquer forma, tu tinhas 90 imagens a que chegaste do teu trabalho, não é? Imagens que sentiste que deixaste na gaveta, ou por utilizar, etc. E quiseste voltar a essas imagens, ou recalcadas, ou em estado de pousio, ou que foram rejeitadas por ti, no processo criativo de anos. Essa vontade de ir aos enclaves, podes falar um bocadinho sobre isso? Tem a ver, isso depois, daqui a um bocadinho posso apresentar algumas imagens de trabalho recente que podem ajudar a discutir melhor, sem termos que falar mostrando, acho que é mais fácil. Duas coisas. Por um lado, esta vontade, falavas há pouco da questão cênica, não é? Sim. Mas esta ideia de modo geral, eu não me vou esquecer do que tu falaste, mas de modo geral nós olhamos para as imagens vemos-las sempre como objetos mais ou menos, ou coisas, porque elas são sempre coisas. Quando nós falamos de uma imagem, estamos sempre a falar de uma coisa. Mas neste sentido plástico, não é? A imagem transfigura-se sempre em alguma coisa. Pode ser numa projeção de luz na parede, pode ser em tinta sobre uma folha de papel. Não é? Há sempre as imagens materializam-se. Mas nós esquecemos, de modo geral, essa natureza corpórea das imagens. Vemos como coisas incorpóreas e nómadas, não é? Ou seja, para nós uma imagem é a mesma se impressa num livro, se projetada na parede, se pendurada nessa mesma parede, se guardada na nossa carteira, não é? Mas na verdade não é a mesma, não é? É sempre uma coisa diferente. E o que eu tenho feito, e uma vez mais, foi uma coisa que eu apenas reconheci que andava a fazer depois de o estar a fazer, ou seja, não é uma coisa propriamente programada, não é? É que de repente eu percebi que estava a tentar baralhar essa ideia e começar a trabalhar as imagens como coisas corpóreas, agarradas ao espaço, agarradas ao observador e agarradas à situação. Ao ponto de, que é uma coisa muito engraçada, essa exposição no fim do dia desaparece. Apaga-se. E no final, que é uma coisa que também não me desagrada nada, não é? No final vai ficar resumida uma caixinha de slides, não é? E uma outra caixinha com uma série de dados. Não é?
E isto quer dizer, o que eu levo comigo da exposição, esquecendo os projetores, que são o hardware da coisa, não é? É isto. E agora, a questão é, parecendo assim uma coisa tão pequena, não é? É uma exposição, ou estas imagens tomaram conta do espaço, mas as imagens não são apenas aquilo que está, que vemos na parede, no ecrã. Não é? O ecrã é a condição para que estas imagens se formem. As paredes funcionam tipo como ecrãs. Mas, de qualquer maneira, as imagens não são só isto. Não é? E a prova que não são só isso é quando nós interrompemos o fecho de luz, etc. Não é aquela coisa que acontece. O que eu me tenho percebido é que tenho andado à procura desta especificidade corpórea das imagens. De um modo geral, na relação com o espaço, não é? Na relação com os corpos, não é? E na relação com o tempo, não é? Porque há sempre um tempo, não é? Uma deslocação no espaço, não é? Desses outros corpos. Bom, mas, voltando ao que estavas a dizer, a questão biográfica. A história daquela imagem do Kant é uma história relativamente, para mim, é uma história relativamente simples, não é? Mas, sendo recente, tem muitos anos, é que há não muito tempo, portanto foi para em setembro, eu apercebi-me no ateliê, que era uma casa de família, não é? Apercebi-me, estava uma mesa tapada há muito tempo com uma toalha, daquelas que vão até ao chão. E eu levanto, estava a preparar o espaço, porque ia lá ser feito um filme e queria limitar o espaço, um pouco das coisas estavam mais. E achei que aquela toalha estava mais. Levanto a toalha e o que é que eu reconheço? De repente reconheço qualquer coisa que eu não sabia que lá estava, mas que recuo assim à minha primeira infância, não é? Que são os pés da mesa, tem 3 cabeceras, aquela modelo. E aquela mesa era a mesa onde eu em miúdo me escondia, debaixo das saias da mesa. Não é? Eu lembro perfeitamente ao levantar a toalha, lembro-me que por momentos, que era o momento em que entrava a luz, não é? Via aquela cabeça, e depois quando me escondia lá dentro, eu não a via, mas sabia que ela lá estava. Aí havia ali uma presença um pouco ameaçadora, embora invisível. E eu quando isso aconteceu, fiquei surpreendido, porque eu não fazia ideia nenhuma que fosse essa a mesa. Aquela mesa que não existisse sequer. Tive a certeza que a tinha que utilizar nesta exposição, que na altura tinha uma configuração diferente. Porquê? Porque ia ser... Acabou por funcionar uma vez mais, embora estas imagens aqui sejam um pouco individualizáveis, não é? Mas as outras funcionam mais como uma série. Não é? É uma série que se multiplica por 4. São 4 imagens, vezes 4 dias diferentes. E as imagens mudam, têm uma natureza similar, mas mudam em cada um dos 4 dias. Mas aí há uma série, não é? Há de uma forma clara, uma série, um conjunto de imagens que funciona como uma série. Não é? Isso é uma coisa que eu tenho feito recorrentemente, que é trabalhar por séries de imagens. E o que é que acontece quando trabalhamos com séries de imagens? É que há sempre... trabalhamos com uma ideia de variantes e invariantes, de diferença de repetições. Não é? E é muito natural que as imagens que se individualizam tenham tendência a sair dessas séries. E, portanto, os restos do meu trabalho ao longo dos últimos... eu digo quase desde sempre. E eu mesmo, quando não trabalho com fotografia, muitas vezes, quando trabalhando com imagem, seja ela pintada, desenhada, etc., normalmente há imagens fotográficas por trás desses mesmos desenhos, dessas pinturas nas paredes, etc. O que acontece é que as imagens que ficam, ou as imagens que ficaram, são imagens que ficaram sozinhas, que são um pouco individualizadas, são imagens tão individualizadas que não puderam pertencer às séries. No fundo, são imagens isoladas, não é? Imagens ficaram isoladas. solitárias. Sim, e assim continuam, não é? Uma vez ou outra consigo recuperar uma imagem dessas para
uma situação particular, mas de um modo geral elas ficam à espera que aconteça qualquer coisa, que muitas vezes nunca acontece. A minha ideia inicial era essa, era ir buscar todas essas imagens que foram ficando sozinhas ao longo do tempo e conseguir fazer com essas imagens uma exposição. Por isso é que eu disse que era caleidoscópico. E elas não tinham todas as mesmas escalas, não tinham todos os mesmos formatos, não teriam todas as mesmas origens, eram imagens que iam contar histórias cruzadas. Agora, isso obrigava a uma situação de produção e a uma situação de montagem que eu não tinha aqui no Mira. Quer dizer, eu imaginei que pudesse fazer isso, mas depois percebi que não era possível. Ou seja, voltei à situação subtrativa. Esta era uma situação aditiva. Era exatamente o contrário daquilo que eu estava a descrever. Não é? Porque era uma situação em que eu ia juntar imagens, adicionar, não é? E não fazer o contrário, que é subtrair, não é? E chegar a uma espécie de síntese. Mas ainda vai isso há de acontecer, não é? Até porque ficou agora, esse trabalho ficou bem, não é? E de repente fui redescobrir uma série de imagens que tinham essa história era uma história mais particular, não é? De cada uma delas. Estas três aqui são imagens que têm essa natureza, ou seja, fogem da ideia da série e das outras, não é? E têm uma natureza, não é? Embora se possam estabelecer, obviamente, relações, não, mas são histórias muito particulares. E são imagens recentes, portanto não pertencem a essa são imagens feitas recentemente, mas têm essa dimensão, que é numa série de fotografias feitas numa viagem de férias, há uma imagem que fica e que não tem relação com nenhuma outra. Aquilo que eu chamo a fonte foguete, não é? Esta imagem azul está aqui projetada diretamente na parede. Eu lembro-me de ter fotografado aquele objeto, que é uma construção mais ou menos na Beira Alta, e é assim uma construção num jardim de uma casa feita por um imigrante em França e que tem aquele foguetão que me pareceu assim uma espécie de miniatura de um monumento ao esforço espacial soviético, assim, uma coisa assim, mais ou menos assim. Mas uma coisa feita com muita dedicação, não é? A água brota, funciona, está a funcionar, mas é assim uma coisa que, quando olhei para aquilo, não percebi de onde é que ela vinha, parecia saída. E ao mesmo tempo, fotografei muitas coisas nesses dias, não é? E aquela era assim uma espécie de caso único, não tinha aparente relação com mais nenhum outro. E é um pouco essa, é um bocadinho como esta parabólica, o impossível, não é? Assim, foi fotografada onde, Miguel? Foi fotografada em Tabuaço. Não, aqui, também é bem alta por acaso, mas é Douro, mas é o Douro, a margem esquerda do Douro, não é? Mas é isso. É uma imagem que tu não fotografaste depois deste conta que não tinha relação com nada. Sim, era uma. Eu acho que é assim uma coisa tão. A imagem pareceu uma coisa tão absurda, de repente ver ali uma antena parabólica com a expressão o impossível. Nunca tinha visto nenhuma, não me parece que seja uma marca de parabólicas, não faço ideia que seja. Mas pareceu que era assim É engraçado porque isto tem a ver com o momento da montagem. Eu estava aí com o Maia, também estava aí, mas estava a conversar com o Maia e eu estava a experimentar mais do que um slide, porque tinha os tais 90, para projetar aqui. Vinha com uma ideia em mente para esta parede. E de repente projetei, aquela era uma hipótese, projetei, e depois de ter projetado, o Maia nunca mais se conseguiu desligar Foi o curador responsável por ela ter sucedido. Sim, ajudou a tomar essa decisão, porque há uma coisa engraçada aqui. Eu criando uma expressão absolutamente não verbal, feita com figura.
a relação entre... Falas dessa dimensão física, corpórea, das imagens e também da relação física com o espectador e com o espaço físico em que expões. Isso é claro para todos nós. Agora, há também aqui o oposto, que é a dimensão fantasmática, a dimensão de assombro, de intangível, as fantasmagorias que estão nesta exposição. Queres falar um bocadinho sobre a tensão entre essas duas experiências, que são, ou percepções, que são um trabalho incrível? Essa também é uma das razões de eu ter trabalhado com projeções. Não é? Há as sombras dos espectadores, há os espelhos que projetam, há uma espécie de abismo que é da ordem da alucinação, ou da ordem do assombro, não é da ordem da experiência física. São coisas que resultam. A natureza daquelas imagens, daquilo que é representado, é também, tem também já esse caráter. E depois, o que acontece é que o que é que eu posso dizer sobre isso? Posso dizer que me interessa que as imagens sejam fugazes. Não é? Ou seja, nós associamos a ideia da fantasmagoria a qualquer coisa que não conseguimos fixar, que nos escapa, que é impalpável, enfim, e dessas imagens, para mim, a maneira como eu as materializei também está ligada a isso, não é? Ou seja, eu podia não ter projetado aquela imagem do foguete, da fonte de foguete, não é? Daquela forma indireta daqueles histórias, mas eles também são uma memória de uma peça que não aconteceu, que ia acontecer, que era um harmónio de espelhos e imagens. Quando a exposição estava prevista que pudesse prolongar-se também para este caso onde estamos agora. Mas o facto de eu querer projetar indiretamente aquela imagem, ou seja, ela é projetada no espelho e é o espelho que projeta sobre a parede, é o domínio do artifício, não é? Ou seja, esse lado os fantasmas são sempre coisas artificiosas, não é? No sentido de enganadoras, não é? E interessa-me um bocadinho isso, não é? Que as imagens não sejam, a maneira como elas se formam, seja ela também, tu perguntavas-me porquê estes projetores, etc. Tem a ver com a natureza do grão, da projeção, etc. Tem a ver com que é uma coisa que não acontece quando temos uma projeção como esta. Há um momento em que temos um pixel, que é o pixel da projeção, e isso não há volta a dar. Ali temos um grão, que é o grão da película, mas tirando isso. Mas interessa-me muito essa ideia de que estou a encenar, a construir imagens através de encenações. Todas as imagens são encenações, mas estas são claramente encenações, acho eu. Pelo menos foi assim que percebemos. Basta passarmos em frente ao fecho de luz, não é? Perto da lente, e a imagem desaparece. Aparece parcialmente, acontece a ideia que é uma coisa que acontece, há pouco estavam ali as crianças e adultos a brincar, mas as crianças fazem logo isso, até porque estão com os fechos muito luz quase à altura das cabeças. E há ali um jogo que se estabelece entre fazer aparecer a imagem e fazer desaparecer a imagem, não é? Que é uma coisa que normalmente nós não temos, as imagens estão ali, apresentam-se, e estas imagens não, são imagens que ainda têm são coisas muito simples, mas são um pouco mágicas, não é? Sim, sem dúvida. Há um lado encantador nesta exposição, não é? E as cores têm a sua importância nisso, não é? Sim, eu acho que nós às vezes temos há assim uma espécie de pudor, não é? Em trabalharmos com esse lado mais artificioso da produção, por exemplo, de imagens, não é? Eu quis foi não ter medo disso, não é? Que é, outras coisas produzem um efeito. Não é? E nós parece que andamos sempre... E quando digo nós, isto é qualquer coisa que também tem a ver com uma espécie de autocontenção, ou de
censura, não é? Que no mundo da arte se faz, de um modo geral, não é? Não estou a generalizar, mas se faz a toda a ideia de prazer. Vendo este teu trabalho e vendo, por exemplo, o trabalho que tu apresentaste na Bienal da Maia em 2001, por aí, os objetos de plástico que tinham umas vozes eletrónicas que saíam lá de dentro, etc. É um abismo de... Eu sei que tu não acharás porque és quem produziu as duas coisas, mas eu acho que como espectador é um abismo daquilo que nos ofereces. Aqui eu concordo que há um lado muito mais, diria, corajoso de te ofereceres ao espectador, de te dar. A dimensão biográfica eu acho que pulsa neste trabalho, independentemente desta conversa e do Miguel estar-nos a explicar o que está a explicar. Acho que aquele objeto de canto, não é? Aquela imagem que pode remeter para a história da antropologia, para a história das imagens da tradição antropológica, ou um objeto cotidiano, doméstico, que ele é, na realidade. Há uma proximidade com aquele elemento, há uma proximidade com as duas imagens da cultura popular, são imagens vernaculares, não é? Do foguetão, uma escultura naif, ou a parabólica com aquele acaso engraçado da palavra impossível na parabólica, e depois o lado sensual que vem pela cor das três imagens espaciais, que ao mesmo tempo tem o seu quê de melancólico. E por isso o lado imersivo, que é sensual, e a relação física entre as imagens e o espectador, mas também um lado desarmado. Acho que foi o que tu tentaste agora dizer-nos, o lado desarmado, baixar guardas e partilhar connosco imagens que são ingênuas ou que são imagens sem um texto eloquente que as acompanhe. Depois três imagens que são que têm a ver com o intangível, o incomensurável, o longínquo, o abismo do tempo e do espaço, e que são atraentes na sua ingenuidade cromática também, que há qualquer coisa de retrô na paleta daquelas imagens, que são dos anos 30, 40. Sim, sim, mas a cor foi elas não tinham aquela cor, não é? Elas são todas a preto e branco, desde a origem. São coloridas, ou seja, é um processo, se fosse feito ainda por processos analógicos, era aquilo que se chamava processo de viragem, não é? Havia uns kits de viragem para preto e branco que permitiam fazer. Eu tentei, dentro do possível, não foi feito por estes processos, mas dentro do possível tentei utilizar uma paleta cromática que estava disponível nesses kits de viragem do preto e branco. Então, era um processo que, no momento da revelação, nós havia uns químicos que permitiam fazer a viragem e ficámos com dominantes azuis, dominantes vermelhos, e o princípio é um bocadinho esse, que é mas eu podia dizer, mas para que é que servia isso? Para que é que serve a cor aqui nestas imagens? Porque é colorista, então? Porque eu estava há pouco a falar de artifício, não é? Quer dizer, eu queria que elas sejam o mais artificiais possível. E não ter medo dessa... é um bocadinho essa coisa de não ter medo de não recusar, não é questão de medo, não recusar a cor. Porque é que eu havia de... Vamos imaginar, a ver a história, não eram as mesmas imagens, não é? Aquelas mesmas imagens projetadas a preto e branco, como são os originais, não é? Era uma outra coisa que tínhamos aqui completamente diferente, não era a mesma coisa. Aquilo que aqui aconteceu, como caleidoscópio de imagens, com a cor é completamente diferente. E sobretudo depois a única regra que eu estabeleci, quando as colori, não as colori a pensar, até que não sabia coisa que usar, no modo como elas se iriam articular umas com as outras. Depois, quando as escolhi, a única regra que impus a mim mesmo era organizá-las de forma a que as cores não se repetissem. São regras muito simples, não é? Nós encontramos...
E é importante quando temos uma verde, já não repeti, não repete a verde, está a falar daquelas classes. E é assim, que é uma espécie de... Posso mostrar umas imagens só para ajudar? O que eu acho muito interessante neste teu trabalho mais recente, em que localizaste a exposição, mas também que tu fizeste numa certa falta de coerência, se bem que eu acho que esta... muito bem. Esta eu tenho bem presente na memória. Mas em que eu acho que nesta exposição, no Espaço Comida, dás um passo gigante em relação à exposição de uma certa falta de coerência, nesse sentido de uma maior nudez e de uma maior generosidade para com o público e baixares defesas neoconceptuais ou teóricas. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que nesta exposição, por exemplo, já não estamos diante do pensamento crítico, já não estamos diante de uma forma de pensar crítica, que eu concordo com alguns teóricos, como o meu mestre Michel Maffezoli, que é um pensamento do século XX. E o pensamento do nosso tempo será um pensamento radical. Já não é o pensamento crítico, é o pensamento radical. Isto é qualquer coisa que vive da imagem poética, que vive de uma... já não vive dos antagonismos como a modernidade nos formou, em que nos formou. E o que temos aqui, então, já não é um pensamento crítico sobre a sociedade contemporânea, etc. É outra coisa. Isso é muito estimulante, Miguel. É outra coisa. Muito mais corajosa e muito mais complexa, diria. Em que, por exemplo, a noção de assustador ou do assombro está presente em todas as imagens. É o assustador do espaço ilimitado, é o assustador do espaço sem tempo, é o assustador do grotesco ou da pulsão primordial, bruta da cultura popular, que nos deixa perplexos e às vezes sem palavras, mas tem uma força vital que te faz tirar uma fotografia, senão não tiravas aquela fotografia. Isso é claro, no elemento decorativo da mesa, em que tu, criança, vivias essa experiência da atração e da repulsa a um só tempo, do sentimento de perigo, mas também de uma experiência que se quer atravessar, que nos propõe o assombro, que nos propõe o assustador. E, não sei, gostava de partilhar isto contigo, porque foi uma meditação que fui tendo nestes últimos dias depois da nossa conversa. Isso liga-se um bocado àquilo que eu estava a tentar dizer, e agradeço até teres dito isso assim, dessa forma, porque quando eu estava a falar da montagem de um espaço cênico que tu usaste a palavra sensual no sentido em que se relaciona connosco, sensorial, sensitivo, erótico, de uma forma que também é muito difícil, que joga os nossos sentidos de um modo muito particular. Porque eu acho que essas coisas que tu falaste não são possíveis sem um certo encantamento. Ou seja, o que eu tentei fazer foi criar assim uma espécie de uma gruta encantada, e que as imagens aparecem um pouco dessa forma. Para que depois assim, há qualquer coisa que tenha a ver com... Alguém me perguntava porque é que eu escolhi ter estes 4 grupos de imagens que se sucedem em dias diferentes. E eu dizia que eu queria que as imagens permanecessem. Porque eu falei de caleidoscópio, mas era uma coisa que eu desejei. Mas havia uma coisa que eu não queria, e por acaso eu não testei estes projetores, eu não queria um carrossel de imagens. Porque com estes mesmos projetores e com tantas imagens, podia ter montado, não digo para todos, mas para vários, podia ter montado uma lógica de diaporama, não é? E de circulação de imagens. Não é? E essa circulação de imagem era um bocadinho aquilo que as pessoas eventualmente estariam à espera com este dispositivo, não é? Ou seja, que houvesse, não é? Que as imagens não permanecessem como permanecem. Uma animação. E assim, há qualquer coisa que se consegue também apreender de uma vez só. Não é? Nós entramos no espaço e de repente temos logo qualquer coisa. Nós estamos muito habituados a ver as imagens uma a uma, numa relação desse tipo, não é? E de repente temos aqui uma coisa que funciona como um todo.
Não é? E, portanto, essa ideia, quase como uma sala de espelhos, e isso a mim interessaram também, que de repente entramos como aquele primeiro efeito de encantamento que nós temos quando entramos num espaço com essa natureza. Uma sala de espelhos, uma gruta, com uma iluminação particular, etc, etc, etc. Bom, mas depois há um segundo momento, como as imagens permanecem, no terceiro, no quarto, no quinto, que são sempre as mesmas imagens. E, portanto, elas não saem dali. Portanto, há duas possibilidades de nos relacionarmos com elas. Já está visto. Eu sei que já vi. E sai-se. Ou fica. Fica-se à espera do que é que pode acontecer. É isso. É a razão que me levou a fazer isto. E eu podia ter sempre as mesmas imagens de todos os dias. E a natureza das imagens que estão nos vários ciclos não é assim tão diferente que isso pudesse ser justificável. Agora, o facto de eu marcar essa ideia de que é uma mudança, por mais pequena que seja, e em alguns casos não é assim tão pequena, porque a lua vermelha que está hoje sucede um cometa fantasma. E depois vem a lua outra vez, e depois, quer dizer, há ali pequenos jogos, não é? Que eu acho que são importantes, mas não alteram radicalmente a experiência da exposição. Agora, chamam a atenção, porque de outro modo eu não chamaria a atenção para ele que as imagens permanecem. A partir do momento em que há uma mudança, estou a chamar a atenção para isso. Sim, já com a experiência do tempo, não é? Porque aqui na exposição que tu falaste, não é? Que se chamava aqui fora, Incoerência, em que eu tinha, alguns terão visto, não é? Em que eu tinha, basicamente, a exposição organizada-se a partir era uma situação muito física, uma vez mais, não é? Porque havia um buraco feito no chão, um monte de terra que tinha saído para se fazer esse buraco. Funcionava aqui como na imagem anterior, percebia-se, não é? Ali uma sugestão de paisagem na relação com aquela projeção. E aquela projeção que era feita na sala do fundo havia uma relação direta, não é? Entre o círculo do corte e o círculo da projeção. Mas havia depois um jogo que tinha a ver também com o tempo na exposição e com as imagens. O Coerência abre pouquíssimos dias, pouquíssimas horas por mês. A exposição está um mês e abre aos sábados. Nos outros dias há por marcação. Portanto, eu de repente cheguei à conclusão que, com o dia de exposição, que é uma sexta-feira, a exposição ia estar aberta 20 horas ao público. Então eu tive 20 imagens. E de hora a hora as imagens mudavam. E eu acho que o João, tu estavas na conversa final, sim, no outro dia, deu-se uma coincidência feliz, eu não estava à espera que isso acontecesse assim, de estarmos 21 pessoas na sala, eu e mais 20. Eu tinha levado 20 envelopes fechados, com as 20 imagens, distribuí as 20 imagens, e depois alguns abriram, outros não abriram, algumas pessoas trocaram, mas era um pouco essa ideia dessa relação com a questão da memória, muito associada ao corpo também, não é? Que é uma coisa que me interessa aqui, como relacionar a memória e o corpo, já que eu acho que uma coisa não pode viver sem outra, não é? Nós falámos sobre isso no outro dia. Portanto, há qualquer coisa que é ver as imagens sequencialmente no tempo e esperar que a memória possa recompor essa relação entre as imagens é uma coisa completamente diferente daquilo que nós estamos habituados quando falamos da persistência retiniana, sei lá, do cinema, etc. É uma coisa completamente diferente. Porque não é a memória que está em causa, não é a memória consciente que está em causa, não é uma memória inconsciente da persistência retiniana. Não é? As imagens persistem, não é? Mesmo que nós não queiramos. Por isso é que existem, por isso é que é possível nós termos situações em que conseguimos imprimir na retina do observador uma imagem sem que ele se tenha percebido disso, não é? Porque é uma coisa consciente. E aqui é diferente, eu estou a apelar para a consciência das imagens.
e aqui talvez destas aqui vê-se melhor. Era muito difícil fotografar, eu vou ter que fazer aqui umas photoshopadas que nunca me dei ao trabalho de fazer, não é? Fotografar a situação exatamente como ela era vista, não é? Porque nem era uma coisa nem era outra. Porque para conseguirmos fotografar e vermos bem o buraco e o monte de terra, queimamos, ao fotografar, queimamos a projeção. Havia as imagens e aqui, se nós subíssemos aquelas escadas, havia este buraco que era assim um pouco incomensurável também. Tendo fim, parecia que não tinha fim, não é? Havia qualquer coisa. Eu fiquei com isso lá dentro, não é? Sim, eu fiquei assim. Correu mal. Muito mal. Mas diz-me uma coisa, aqui a forma circular, claro que nós podemos remeter para o óculo, para o monóculo, para o olho, mas nesta exposição ela ganha um sentido muito mais claro, fundamentado, vai mais longe ainda, na clareza da razão da forma. Porque, falaste disso, lemos ciclos lunares, lemos irradiações, não é? De um centro para a periferia. Queres falar um bocadinho dessa ideia de que aqui não está tão presente, parece-me, do que nesta atual exposição, de um ciclo que tem a ver, claro, com o tempo, não é? De não haver flecha do tempo, não é? Isso é uma ideia moderna também, mas de estarmos sempre a regressar a qualquer coisa que parecia evoluído. Sim. Sim, é um pouco aquela linha de dados, não é? Não temos falado sobre isso, não. Mas uma linha de dados que vem do escuro, atravessa aquele círculo de luz, não é? E desaparece outra vez, não é? Tem um bocado a ver com essa ideia de uma espécie de ciclo, como diz ele, de ciclo infinito. Ciclo infinito de ciclos. Se quisermos dizer assim, não é? E já não sei com quem é que eu conversei sobre isso, mas não sei se foi contigo, já não lembro. É engraçado porque houve alguém que achou que esta exposição tinha muito a ver com Saturno. Não, mas eu não me lembro. É engraçado que há uma exposição, eu tive uma exposição em 2007 que se chamava precisamente Saturno. A exposição estava a tal caveira com os dois dados enfiados nos olhos. Dados esses que depois se reaparecem, só agora, nunca mais usei dados no trabalho e que apareceram agora. Por acaso são dados que estão comigo desde 2007 à espera de alguma coisa, de um trabalho, de uma oportunidade para aparecer. Mas essa ideia de Saturno, essa influência as festas saturninas em Roma, tem alguma coisa a ver com o carnaval hoje. Eram festas de esbragamento, obviamente, não é? Mas também de uma espécie de troca de posições, não é? Em que por 3 dias os escravos faziam de senhores, os senhores faziam de escravos, não é? E na altura essa ideia foi essa ideia que me levou a fazer essa exposição, não é? Embora isso não estivesse lá assim no modo aberto, explícito, não é? Até essa coisa de Saturno como uma espécie de... os anéis de Saturno, não é? E Saturno como uma espécie de influência gravitacional. Continua um bocadinho presente aqui. E é o tempo, não é? A figura mitológica que se devora aos filhos. Devora aos filhos, exatamente. Agora, eu tinha aqui outra... Isto são imagens de uma outra exposição em Guimarães, no Laboratório das Artes, em 2011. Aquela outra, aqui fora, foi em 2010. Esta é de 2000. Escolhi uma, cada um dos anos, desde 2010 até lá. Esta, eu tenho depois um pequeno vídeo, só para verem como é que isto funciona em movimento. Mas o que me interessava aqui era percebermos o seguinte: esta projeção é um vídeo que é projetado rasante ao chão e é projetado umas placas que na verdade são foi a maquete a peça era para ter aquelas placas são pequeninas, uma coisa pequena no chão, mas tem à escala tem o tamanho de placas de pladur,
tal como elas são compradas. Portanto, era um projeto para uma peça que tinha essa escala, não é? E depois, de repente, ficou com o tamanho da maquete. Uma coisa que era feita à escala do sítio, porque era a única maneira de poder tirar partido deste soalho, não é? E deste martelar, não é? Da imagem no soalho. Vamos ver imagens daqui a pouco. Depois havia depois uma dupla projeção. Havia um ecrã suspenso, que era um ecrã que permite, é um tipo de tela especial que permite fazer projeção de ambos os lados, e ela não tem um lado ideal de projeção. Ambos os lados são passíveis de receber a projeção com a mesma qualidade. O que acontece é que eu tinha dois projetores, um em frente ao outro, que projetavam sobre a mesma tela. E cada um deles tinha 80 slides, aqui funcionava em diagrama, não é? Portanto, tínhamos 80 vezes 80 possibilidades de combinação de imagens, não é? Destas grelhas, que eram, na altura vinham de uma observação muito simples, tinha a ver com uma viagem em Moçambique, teve a perceber que todas as casas, nem que fossem prédios de 16 andares, tinham, mas com variações, como se vê aqui, com variações, grandes variações, estavam cheios de grades, não é? Se o vizinho, em vez de fechar tinha grades, depois o primeiro tinha que pôr, já subia pelas grades dele, depois o terceiro tinha que pôr, depois o quarto, e isto aqui ao 16º andar. E eram uma... São duas imagens então fundidas, é isso? Sim, são imagens fundidas, são sempre imagens de gramas, não é? Mas que estão suspensas assim, estava suspenso assim no ar, não é? E e depois havia havia um som, que nós não vamos ouvir agora aqui isto, acho eu, mas havia um som e havia uma bola de espelhos cujos reflexos acabam por tomar conta de todo o espaço, e que era uma memória de uma pequena boate em Maputo, chamada Macarete. E o som que nós ouvíamos era gravado lá. Eu acho que tenho aqui qualquer coisa, não sei se tenho. O som não dá para perceber, mas é só para perceberem a questão do movimento do corpo no espaço. Na relação com este ecrã. Porque é um ecrã. Este ecrã tinha o espaço, tinha algumas coisas. Eu aqui, neste espaço, funcionei como aqui no Mira, não é? Ou seja, funcionei da sombra para a luz. Aquela ideia de fim de festa, não é? Quando nós estamos na discoteca e não há mais ninguém. Era um bocadinho o ambiente que se tinha na exposição quando estávamos sozinhos, não é? Na inauguração. Mas o som que estamos a ouvir era o som ambiente. Era uma parte, isto é uma parte do som. Havia uma parte que era mesmo de uma forma muito clara, como era gravado isso era gravado na maquineta, ou numa caneta. Havia mesmo uma música que era muito perceptível, uma música africana, que deixou muita gente assim um pouco perplexa, porque achou que não percebeu o que aquele som estava a fazer na exposição.
porque era uma espécie de contaminação, que é uma coisa que eu nunca compreendo muito bem. O receio da contaminação que existe também, é frequente isto, não é? Porquê é que está isto aqui? Não tem nada a ver com a tua linguagem, não tem nada a ver com a linguagem que apresentaste aqui, não tem nada a ver com essa ideia subtrativa, com essa ideia. Não é? É uma concepção hermética ou higiênica da criação. Outro trabalho que eu trouxe também tem a ver com esta ideia de uma relação muito direta com o espaço e com essa contaminação das imagens. Foi o trabalho que fiz para aquela exposição chamada Collections and Concepts, não é? Acho que era assim. O Paulo Mendes organizou no edifício, no Espaço Asa, uma fábrica Asa em Guimarães. Eu visitei o espaço antes e escolhi um sítio, era um sítio onde existiam umas grandes ventoinhas, os sistemas de ventilação da fábrica, e que entretanto tinham sido desmontados e portanto em parte a parede tinha-se destruído e havia depois um poço, aquele espaço que nós vemos aqui, tem depois um poço. Havia este espaço escuro e depois um espaço com iluminação zenital. Então eu decidi fazer aqui uma dupla projeção com estas séries, eram 100 e tal imagens com copos partidos. Tudo começou porque eu andei a guardar copos partidos todos nós partimos copos regularmente. Eu andei, e alguns partem de um modo muito. Alguns partem bem. Às vezes os copos partem bem, outras vezes partem mal. Né? E aqueles copos que partiam bem, eu guardava-os. Os partiam bem e fiquei com, não digo muitos, meia dúzia de copos bem partidos. E depois, como eu queria ter uma série longa de copos partidos, mas para os partir bem, para partir um copo bem, precisamos partir 10 ou 15 mal. Acontece que comprei centenas de copos, não de uma vez só, fui comprando, né? Para os ir partindo, né? E ir fotografando esses copos partidos. Fiquei, como devem imaginar, conhecido na loja. O investimento. Mas tive que explicar que estava, porque não percebia o que é que eu estava a fazer, tive que explicar que estava a trabalhar com uma peça de. Depois inventei que era para uma peça de teatro e eles depois perceberam que todos os dias partiam o copo. Foi o único, foi só aí que me deixaram de perguntar para que é que eu queria os copos. Foi quando eu expliquei que era para o efeito cênico, para uma peça de teatro. Tinha a ver com a ruína, porque copos partidos? Tinha com essa experiência cotidiana? Sim, mas tinha muito a ver, tinha partido, começou daí, não é? Mas tinha muito a ver com esta ideia da. Eu chamei-lhe, a peça tinha Broken Glasses, não é? Que pode ser copos, mas também pode ser uma outra coisa, não é? E depois projeto como um livro. Porque eu via mesmo esta ideia daquele canto como um livro que se vai desfolhando, não é? E as imagens. E sim, interessava-me a ideia de ruína, um pouco, sim, de ruína, não é? A ideia. Era uma fábrica desativada? Não tinha a ver com. Não, o espaço escolhi-o, mas eu já estava, antes de saber exatamente o que era este espaço, já estava a trabalhar nisto. Isto tem um bocadinho a ver com. Deixa-me só. Eu acho que tenho aqui. Isto é mais uma imagem, uma outra. Eu acho que tinha aqui um pequeno. Isto é só para verem o vídeo. O som vinha da peça do lado, vou tirar até. Mas é só para perceberem como é que funcionava este modo como elas iam aparecendo e desaparecendo. Não é? Mas eram imagens que de repente ficavam com a textura, são imagens muito limpas, como vocês vão ver daqui a pouco, não é? Mas que ali mudavam completamente de figura. Mas o que me interessava era estas mesas, é que tinham. Eu dizia-te ali, não é? Que estas mesas funcionam, a tal ideia de poder ter muitas imagens aparentemente dispares em relação umas com as outras, num só plano. Neste caso é o plano de duas mesas, é esse plano horizontal que estabelece uma relação
proximidade, não é? Mas estas imagens foram um primeiro ensaio daquilo que eu estava a referir no início, porque são imagens que têm origens muito diferentes, são imagens feitas em momentos muito diferentes, umas são feitas por mim, outras são imagens que eu digitalizo, que eu, de publicações, ou imagens que eu compro, às vezes em casas, em alfarrabistas, podem ser coisas tão simples como uma imagem. Esta imagem é uma imagem de um livro de alfaiate que ensina a fazer uma coisa que já está aqui em desuso, que são as casacas. As outras não dá para perceber bem. Esta imagem aqui é uma imagem de um bunker. Esta imagem. Sim, as outras não dá para perceber bem. Mas a documentação que foste reunindo de livros, Sim, e que tem, quer dizer, todas estas imagens têm a ver. Sim, estão um bocado ligadas a essa ideia de ruína, sobretudo da Europa. Enfim. Mas só para perceber, isto é uma imagem aqui tirada de perto, para perceberem o que acontece com a textura da parede. Mas as imagens eram imagens, os slides eram assim. Portanto, muito limpos, são imagens com uma luz muito trabalhada, não é? Mas depois agarradas com uma pele àquele espaço, transformavam-se naquilo. E aqui havia um bocado mais uma vez esta ideia de que não me interessava que fosse um copo, um tal copo partido. A única razão de serem cento e tal imagens é porque eu queria que estes copos deixassem de ser individualizáveis, não é? E uns partiam-se de formas muito diferentes. Portanto, isto foi em 2012. 2013. Isto foi uma intervenção de um dia no âmbito dos cinemas, quando tu depois fizeste o balão, não é? Mas isto foi o cinemas na altura de março e esta intervenção foi numa garagem no centro do Porto, chamada Gar Porto, e o meu trabalho, na altura eu convidei também o André Sousa e a Carla e o Queima dela para participarem nos cinemas, não é? Mas a minha peça era um vídeo e uma projeção, mas a mim só me interessava mostrar isto, não dá para percebermos como é que é. Eram as folhas de uma palmeira, não é? Era mais do que isso, porque havia uma narrativa, o vídeo era narrativo, embora agarrado aqui ao espaço, isso não fosse tão perceptível, mas o vídeo era narrativo, e aqui ainda vemos um bocado do trabalho do André Sousa, que eram os trabalhos dele eram projetados nas cubas. Mas este trabalho tomava conta do espaço. Depois havia aqui esta imagem. É engraçado porque são imagens feitas das traseiras, não todas, mas alguns destes planos são filmados nas traseiras da minha casa. E toda a gente julgava que tinham sido feitas. África. Mas são feitas literalmente nas traseiras da minha casa, há assim um espaço, um terreno vazio, em frente ao cemitério depois, e é uma área que está reservada por ser próximo do cemitério, e o que cresce ali há restos de antigos quintais, mas depois o resto é mato, e que no verão, sobretudo, tem ali eu não mostrei a peça, o vídeo com som, porque não havia condições para isso, mas o vídeo tem som, e a chilreada do espaço a dizer uma coisa incrível, porque eles tomam conta daquele espaço, não era incrível. É engraçado este trabalho anterior, da exposição de Paulo Mendes, em que tens de facto a dimensão física das imagens, porque tiras partido da superfície de projeção, não é? Sim. Aqui era o teto, Sim. com todo o desnível, não é? Era um teto feito de vigas. Sim. E na superfície da fábrica ASA era uma parede arruinada, não é? Cheia de relevo de texturas. E aqui também tentaste explorar isso, se bem que aqui a parede é branca, não é? Sim. Pois aqui, é uma superfície mais... Sim, embora esta projeção aqui do fundo tenha isso, não é? Toma conta esta projeção. Sim, das três paredes, não é?
Agora, aqui também foi, até certo ponto, também foi uma estratégia para lidar com o espaço. Não é fácil, não é? Este espaço implica, temos que trabalhar com ele de um modo... Não quiseste puxar bem em cima do granito, por exemplo. Podia ter sido, não é? Mas tinham que ser imagens pensadas para isso, não é? Claro. De qualquer forma, essa é a dimensão física das imagens que tu procuras, Sim. como aqui, por exemplo, está presente, não tanto na textura da parede, porque é branca, mas no facto subtil de teres pousado as imagens no chão. A projeção bate no chão, parte do chão, e não ocupa a parede, tem toda a sua extensão, não é? É só como que pousada no chão. Queres falar um bocadinho disso? Falaste-me da gravidade, há pouco. Era isso que eu ia dizer. É uma coisa que nós normalmente também não atribuímos às imagens, a não ser na sua posição, não é? Às vezes dizemos a imagem ao alto, a imagem ao baixo, não é? E esquecemos quando estamos a dizer isso, estamos a falar, é uma questão de gravidade, não é? E uma das coisas que mais nos incomoda é quando há um quadro torto em casa, não é? A primeira coisa que nós vamos fazer temos uma espécie de um nível incorporado, não é? É uma coisa que não há ninguém que não se incomode com uma coisa dessas. Porque nós tendemos a olhar para as imagens como qualquer coisa que tem uma relação neutra com a gravidade. Ou seja, elas não podem ser afetadas pela gravidade. E de repente, quando as imagens pousam no chão desta maneira, é quase como se elas passam a ter um peso. Ainda que sejam, naquele caso, não tenham peso algum físico, mas é um peso perceptivo. Sim, é um peso visual. E é isso. E depois há uma outra coisa que aqui, mas isso são detalhes, não é? As imagens aqui não, é impossível ter as imagens em escuderia. O chão é inclinado. E portanto é duplamente inclinado aqui, é inclinado à base do suporte onde está o projetor, é inclinado à parede, não é? Depois os projetores nunca ficam 100% paralelos à parede, não é? Depois as lentes as lentes que são zoom têm um grau de distorção, enfim, há uma série de fatores que levam a que estas imagens. E depois, por exemplo, aquela parede do canto não é uma parede a 90 graus. Eu ainda cheguei, quando pensei em montar o espelho, porque eu já tinha montado uma peça de canto ali, né? E pensei em montar o espelho para corrigindo o ângulo, né? Mas depois apercebi-me que não podia ser. Né? E já a montar, a Patrícia telefona-me e vem cá, ela estava preocupada que podiam estar a ficar bem, não é? Como eu queria, não é? E na verdade eu pedi depois aos senhores que estavam a instalar o espelho para o rebaterem na parede e assumir a parede com esse ângulo mais fechado, é? que ainda engole as imagens. Eu por acaso não tenho aqui assim as imagens dessa outra peça, mas muitos terão visto, não é? A peça que estava no campo, com duas projeções e dois espelhos, não é? E que de alguma maneira é o contrário desta, não é? Porque esta fecha para o interior e a outra abria posterior. Essa ideia de desdobramento já estava ali presente. E bom, é isso. Naquele caso tinha muito a ver com a ideia de viagem, não é? Uma viagem para um desconhecido qualquer, não é? E o som? Tu aqui na exposição de Paulo Mendes tens, apesar mesmo que não houvesse som, as imagens pressupõem uma violência sonora. Sim. Aqui, que é que optaste por não haver som, ou querias imagens silenciosas, ou imagens que sugam toda a concentração do espectador, que não passa por escuta? Há uma presença, bem, agora nestes últimos dias tem estado aí um projetor que é mais barulhento, mas esse está completamente fora, é absolutamente anormal. Mas mesmo com os projetores a funcionarem normalmente, há uma presença física. Vamos outra vez à questão corpórea, não é? Física. Há uma questão física da presença dos projetores, não é? Eles não são invisíveis, não é? A presença deles faz-se sentir. É engraçado que sempre que cá vem há alguém a fotografar projetores. Quer dizer, é uma coisa que podemos saber. Porquê que esse projeto, quer dizer, ninguém estamos a ver vídeo, não é? Não se vai projetar o projetor, não se vai fotografar o projetor de vídeo. É. Mas acontece isso com estes projetores. As pessoas fotografam coisas pequeninas do género as luzes de sinal que estão nos
nas traseiras, são vermelhas e verdes, e fazem uma pequena projeção na parede, não é? E as pessoas ficam encantadas com esse segundo teatro de luz, não é? Que é, porque é uma coisa, mas acontece muito, ou então fotografarem interiores grandes, fazem coisas deste género. Porquê? Porque eles fazem-se sentir como um corpo que está ali, não é? Não é uma coisa desligada das imagens. Normalmente nós olhamos para estes aparelhos que produzem imagens como uma coisa desligada das imagens. Uma coisa é a imagem, outra coisa é o dispositivo que fabrica. Não é? E eles são muito presentes. Não é? Nós somos essa fábrica de Sim. produção das imagens. Mas eu acho isso muito engraçado, quer dizer, os projetores, a certa altura, terem essa importância, ou atraírem-nos dessa forma. Não é? Já não sei. Quando esta exposição só se resolveu, às vezes as exposições resolvem-se com algum tempo, até porque tem a ver com questões de produção e às vezes nós temos que antecipar os problemas, porque eles têm um tempo, não é, para ser resolvidos. Não é? Aqui, a partir do momento em que eu tinha as imagens, tinha os projetores, tinha o espaço, não é, pude esperar, houve decisões que puderam ser tomadas mais em cima. Mas, de qualquer maneira, o período desde que sei como fazer esta exposição, desde que comecei a pensar que esse tempo se começava a aproximar, até porque ela chegou a ter uma outra data, depois houve uma troca com a exposição do Silvestre, etc. Aconteceu o mesmo que sempre me aconteceu, que é... E agora? É sempre aquela ideia. E agora, consigo sempre fazer qualquer coisa na exposição seguinte, mas nunca sei exatamente o que vai acontecer. Ou seja, à distância, a questão é mais. E agora? Sei lá, vou montar um trabalho na próxima semana para Guimarães. Esse está resolvido, mais ou menos, não está feito, mas está mais ou menos resolvido. Há depois uma outra coisa que vai me convidou para março, mas é um conjunto de incertezas, de dúvidas e mesmo uma certa angústia de será que vou conseguir resolver esse problema. Portanto, estás-me a pôr uma questão à qual eu não te sei responder, porque é um bocadinho que vai-se fazendo, não é? E as coisas vão se transformando, vão se processando, não é? Mas há sempre esta coisa que às vezes é quase o domínio do milagre, que é a ideia de que nós achamos sempre que não vamos, que é qualquer coisa que se bloqueou ali, mas depois essa coisa a seguir resolve-se. Mas não porque se tenha a desejar que ela se resolva. É um bocadinho como o jogador havia uma ideia, que eu acho que é o Dostoiévski, um jogador que fala um bocadinho da ideia de que o bom jogador é aquele jogador que só joga no último momento, que é o momento em que sabe que já não pode voltar atrás. E mais ainda, é aquele que joga sem desejar, não é nem o desejo, sem precisar, sem a necessidade de ganhar. O jogo de azar, não é? Por jogo. Essa ideia é uma ideia que talvez nos ajude a falar um bocado também dos dados, é uma ideia que eu acho que está sempre presente no trabalho. Nós não resolvemos, ele não se resolve porque haja necessidade de resolver, não é? É justamente pelo contrário. Sim, o trabalho resolve-nos e nós resolvemos no trabalho. Não tem isso, portanto eu não sei responder muito bem. Não estou a fugir assim por muito. É assim, não sei projetar. Se falasse em concreto, na próxima semana o que é que mais vou... Eu consigo dizer, mas também não sei muito bem o que é que vai acontecer, porque é um trabalho que é feito no lugar, vai ser pintado na parede, não está ainda 100% definido. No fundo, o que eu acho nesta exposição é que tu conquistas há uma força, uma pulsação que tem a ver com qualquer coisa de primordial. Falaste da Europa, a propósito do trabalho na exposição de Paulo Mendes. Aqui nós temos uma exposição que é difícil de localizar em termos de documentário histórico. Não sabemos se estás a falar da sociedade do nosso tempo, se estás a falar da circunstância coletiva, se estás a falar de uma circunstância pessoal. O que é certo é que, mais uma vez repito, a dimensão de uma escala de ordem do intangível, do que não se consegue abarcar.
e o assustador ou a atração do ameaçador, que tem a ver com a morte, estão presentes nesta exposição. E há qualquer coisa nesta exposição de estar na ponta da língua. Isto é, há o sentimento meu, enquanto espectador, de que o Miguel Leal está a um passo de dizer, de dar forma a qualquer coisa que o ocupa neste momento. Não sei exatamente se a forma foi conquistada, não sei. Isto sem querer fazer juízos de valor. Isto é, há qualquer coisa ainda de um pudor ou um refriamento que faz com que esteja ainda a um passo de mostrar. Não, está sempre assim. Tem a ver com a fantasmagoria, se calhar. Sim, mas responde da mesma maneira, estamos sempre assim, não é? Com um passo de dizer. Quer dizer, se disséssemos depois já não tínhamos nada para dizer, mas um bocado assim. É um bocado isso, estás a ver? É um bocado isso. Quer dizer, tem que haver sempre uma espécie de uma reserva de qualquer coisa que fique para se dizer da vez seguinte, estás a ver? É um bocado assim. E as coisas vão-se. A verdade é essa, não é? É que as coisas vão-se suceder dessa maneira, acho eu. Sim, a reserva está sempre lá em tudo o que se faz, mas o dor e a boa medida, etc. Não, mas não é reserva nesse sentido, não é nesse sentido, é no sentido de que nunca dizemos tudo, nunca se diz mesmo tudo. Mas não no sentido de uma censura, não é? Mas no sentido de uma coisa diferente. Quer dizer, como é que podemos dizer aquilo que ainda não sabemos? A questão é um bocado isso. Que é isso que eu ando a tentar dizer, não é? É isso que eu ando a tentar dizer, que é, eu como não sei, eu não podia responder à tua pergunta, não sei o que é que vai acontecer, só posso falar do que sei, não é? Não, mesmo podes isso, falar também do que... Podes também falar daquilo a que aspiras, podes também falar do que sentes, não é só o que sabemos. Não, mas no sentido de que eu sei que vai acontecer, não quero essa ideia, não sei o que é que vai acontecer, portanto não faço ideia. Eu posso imaginar. Eu acho que a imagem, e tu também partilhas esta ideia, a imagem-chave desta exposição, e sem dúvida a mesa, e sem dúvida aquela imagem em preto e branco. Eu acho que aí há uma brecha para qualquer coisa que há de vir no teu trabalho.